Hoje eu converso com uma publicitária e especialista em ciência da felicidade. Ela é fundadora do Be Happier, que é um programa de felicidade para empresas. Estou com a Flávia da Veiga. Seja bem-vinda, Flávia. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Quero muito contribuir. Com certeza vai. Flávia, para a gente começar essa conversa, então, me explica um pouco como funciona o Be Happier e por que você desenvolveu, então, esse programa de felicidade para empresas. Então, vamos lá. Para te explicar como que funciona o Be Happy, eu vou lá atrás. Não sei se você vai me perguntar isso em algum momento, mas eu já vou puxar esse gancho, como isso tudo começou, né? Isso começou há 6 anos. Eu, publicitária, eu é uma empresária, era presidente de uma agência bem-sucedida, eu digo que eu era o estereótipo perfeito de uma mulher feliz, né? Que a sociedade diz que uma mulher feliz. Sabe aquele estereótipo de propaganda de margarina, Uhum. né? Estereótipo padrão da publicidade? Bem-sucedida, tinha uma bela família, viajava todo ano para o exterior, sempre muito bem vestida, publicitária, então aquela coisa de badalação. Só tinha um problema. Eu era infeliz. E eu não tinha motivo nenhum para ser infeliz. Eu sentia um vazio muito constante dentro de mim. Eu tinha momentos de alegria. Tinha momentos de alegria quando eu fazia uma viagem, quando eu ganhava um cliente, quando eu criava uma campanha bacana. Então eu tinha picos de euforia e de alegria que eu confundia com felicidade. E aí, há 6 anos, eu passei por uma situação de quase morte, que me levou a um estresse pós-trauma, e eu entrei em depressão. Nisso que eu entrei em depressão, eu não sabia como me trabalhar, eu fui, procurei um psiquiatra, me tratei com um psiquiatra, mas em paralelo a isso, eu comecei a pesquisar como ser mais feliz. E pesquisar, assim, no Google mesmo. Isso que eu comecei a pesquisar, eu descobri que existia uma ciência, né? Que existiam estudos científicos que comprovavam que felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida e que existem algumas técnicas para isso. Eu comecei a aplicar essas técnicas comigo. Nesse meio tempo, eu, como publicitária, eu dava muita palestra de publicidade e as pessoas começaram a me chamar para compartilhar um pouquinho sobre o que eu tinha aprendido de felicidade. E eu comecei a compartilhar de uma forma muito um hobby, quase um hobby. E aí uma empresa daqui de Vitória, ArcelorMittal, me chama para uma concorrência de publicidade que o tema era felicidade. Sabe essas sincronicidades do universo, assim, que tudo conspira para aquela direção? Eu falei, gente, não é possível. E eu já vim estudando há 1 ano, já vim estudando sobre felicidade de uma forma assim, obcecada. Li todos os livros, participei de todos os cursos, fui para seminário no mundo inteiro, porque eu queria aprender muito sobre isso. E aí, nesse momento, eu passei a me aprofundar sobre a felicidade no ambiente corporativo. E peguei o método que eu tinha desenvolvido comigo, que na realidade nada mais é do que uma união de vários elementos da psicologia positiva e da neurociência, e coloquei isso em prática nessa empresa. E aí eu percebi que eu falei, gente, eu acho que isso pode ser um negócio. Tanto que eu cheguei para a empresa e falei assim, olha, essa ideia aqui, nós vamos fazer a campanha, ganhamos a concorrência, mas essa ideia aqui pertence ao Be Happy. Aí eu fundei o Be Happy, que é uma startup que tem como objetivo implantar a cultura da felicidade dentro das organizações, obter mais resultados para as empresas através da promoção do bem-estar e da felicidade dos colaboradores. Então, o que a gente faz? A gente mensura, então eu analiso qual é o grau atual, depois a gente treina as pessoas, conscientiza a liderança, treina as pessoas, então a gente ensina felicidade, mas um grande diferencial que a gente tem é que a gente contribui, incentiva que aquilo se coloque em prática. Então, ele tem um aprendizado, mas ele tem a prática de como que ele faz aquilo, incorporar aquilo no dia a dia para que isso se torne hábito, para que essas práticas se tornem algo padrão no seu dia a dia. E no final, a gente mensura novamente e a gente certifica a empresa como uma empresa mais feliz para se trabalhar. Então, simplificando, esse é o Be Happy. Nossa, interessante que você usou a palavra hábito. Então, existem ferramentas e maneiras de treinar as pessoas para que elas sejam mais felizes.
Você consegue exemplificar algumas delas? Uma prática que é uma intervenção muito eficaz e muito simples é a prática da gratidão. E aí é interessante porque quando você fala, usa a palavra, né, gratidão parece conselho meloso de livro de autoajuda, mas o que os estudos científicos mostram sobre o poder da gratidão, como que a gratidão trabalha, por exemplo, no nosso cérebro, hoje já se sabe, né, que na realidade a felicidade nada mais é do que reações cerebrais, é a forma como seu cérebro reage aos acontecimentos. E a gente sabe que o nosso cérebro não foi feito para felicidade, ele foi feito para sobreviver e perpetuar a espécie. Essa é a nossa função biológica. Isso significa que o cérebro é um órgão altamente atraído para o que é negativo, ameaçador, como uma ferramenta de sobrevivência. Ou seja, lá no tempo das cavernas, quando eu passava por alguma situação, ou seja, eu ia a campo, por exemplo, para caçar, eu precisava estar muito atenta às ameaças do ambiente para que eu pudesse sobreviver. O cérebro ele é como se fosse uma antena, ele fica o tempo inteiro procurando, escaneando situações, né, uma situação pela qual você pode se sentir ameaçado. Então, é esse viés ancestral negativo. Só que o que a prática da gratidão faz? Ela tem a capacidade, o potencial de fazer com que o cérebro trabalhe diferente. Hoje, neurociência já mostra que o cérebro é um órgão que aprende e que pode, né, tem potencial, mesmo no cérebro adulto, de produzir novas sinapses. Ou seja, é possível fazer com que o cérebro, ao invés de escanear o mundo só pelas lentes do que é negativo, comece a escanear pelas lentes do que é positivo. Então, a prática da gratidão, que é você registrar diariamente, observar, ficar atento às coisas positivas que acontecem, isso é uma prática é uma intervenção muito eficaz, que com o passar do tempo, quando isso se torna hábito, seu cérebro trabalha diferente. E o legal é trabalhar isso no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, que tem muita coisa envolvida. Então, questão salarial, estar longe dos filhos, estar longe da família, passar o dia todo lá dedicado a um lugar, a uma empresa, que geralmente é um lugar que as pessoas dizem que estão infelizes, né? O que eu faço aqui? O que eu estou fazendo? Então, como ser feliz no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho? Então, esse é um desafio, né? Não é à toa que a gente escolheu exatamente esse mercado, porque atualmente 73% dos trabalhadores se dizem infelizes. Quando você vai para o nível gerencial, isso vai para 85%, os diretores. Então, é muita gente infeliz no trabalho. Nesse período de pandemia, isso acabou extrapolando, né? As pessoas realmente tiveram muita dificuldade, principalmente com essa questão de home office, de híbrido, enfim, de toda essa insegurança. Como ser feliz no trabalho é uma questão complexa, é uma resposta assim, extremamente complexa, mas que envolve diversos fatores. Um desses fatores, por exemplo, é você ter um trabalho que tenha sentido, que tenha significado, que tenha propósito. Quando a gente fala de felicidade no ambiente corporativo, a gente tem diversos fatores que compõem um ambiente que compõe a felicidade no trabalho. Então, um desses fatores é você encontrar sentido no que você faz, né? A gente já sabe que ter propósito na vida, levar uma vida significativa, é um dos princípios mais importantes da felicidade. Ou seja, quando você percebe que o que você faz tem valor, que você contribui para algo maior do que você mesmo, aí você encontra sentido e você tem a percepção de se sentir mais feliz. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo no meu trabalho é algo valoroso, é algo que vai fazer a diferença, que vai produzir um impacto positivo. Então, esse para mim, assim, para mim é o número um em termos de felicidade no ambiente de trabalho. Mas você tem vários outros fatores. Você tem um fator confiança, você tem um fator resiliência, você tem os relacionamentos. Ou seja, a qualidade das suas relações no ambiente de trabalho se impacta diretamente na sua percepção de felicidade. É claro que você precisa ter um ambiente saudável, né? Ou seja, estrutura, inclusive fisicamente saudável. É óbvio que você tem que ter líderes que sejam líderes que estimulem, que não sejam líderes tóxicos, que você tenha um salário justo. A gente sempre fala de dois tipos de salário, o salário financeiro e o salário emocional.
né? Porque a gente tem motivação intrínseca, que vem de dentro, que é o salário emocional, e extrínseca, que é a motivação. Óbvio que você precisa de um salário justo, né? A gente precisa sobreviver e precisa pagar as contas, enfim, ter a segurança financeira, isso também é muito importante. Então, quando você tem, são diversos fatores, quando você tem vários fatores juntos, por isso que é complexo, não é uma resposta simples. Agora, ficar esperando, eu acho que a grande questão da felicidade do trabalho, primeiro que ela é uma via de mão dupla, ou seja, existe a responsabilidade do empregador, mas existe a responsabilidade do empregado. Não é algo que cai do céu, a gente tem essa visão de felicidade como algo mágico, né? Algo mágico que cai do céu sem nenhum esforço. Né? A gente quer emagrecer sem esforço, a gente quer ficar rico sem esforço, a gente quer ficar feliz sem esforço. Hoje a gente sabe que todas as questões importantes da nossa vida, elas necessitam de uma atenção, e felicidade é a mesma coisa. Então, existe o esforço do empregador de fornecer as ferramentas, o ambiente, e existe o esforço do empregado, ou seja, de fazer as escolhas, de praticar, de colocar aquelas atitudes, de escolher, colocar essa atitude em prática. Eu achei legal que você falou dessa parte do esforço de ambas as partes, porque é uma coisa muito comum a gente terceirizar a nossa felicidade. Então, colocar ela em atributos externos, colocar no trabalho, no relacionamento, no dinheiro, na família. Como a gente consegue passar por isso e ter essa consciência, esse autoconhecimento que nos leva a ter uma felicidade por indícios próprios também? Como a gente pode buscar a felicidade sem que a gente terceirize cada mínimo fator? Eu acho que o primeiro ponto é a consciência. Primeiro é ter a consciência que você é 100% responsável pela sua felicidade. Ponto. Quando você para de colocar no outro as suas expectativas, qualquer tipo de expectativa, você para, se você reduz de forma bem expressiva o seu sofrimento. Porque o outro, você colocar sua felicidade no outro, é você dar um poder para o outro muito maior do que ele tem. E fora que é extremamente pesado você querer colocar no outro a responsabilidade pela sua felicidade. Então, a gente tem essa tendência a terceirizar, aí a gente entra num papel de vítima. Ah, eu sou infeliz porque meu chefe, eu sou infeliz porque meu pai, eu sou infeliz porque meu marido. Aí você terceiriza e você não assume a sua responsabilidade. E felicidade é 100% responsabilidade nossa. É claro, Flávia, estou num relacionamento super tóxico. É sua responsabilidade sair desse relacionamento. Você não controla o outro, mas você controla a sua reação aos acontecimentos, inclusive o que você decide fazer com aquilo. Se você está num ambiente de trabalho extremamente tóxico e você não controla aquilo, você tem duas opções: ou você aceita ou você se retira. Então, por isso que a gente traz o tempo inteiro a felicidade como protagonismo, como uma escolha, uma decisão diária. Então, todos os dias, porque assim, o mundo, o universo, a sociedade vai te bombardear de situações que você tem todas, vai ter todas as justificativas do mundo para falar, eu sou infeliz por isso, por isso. Eu te apresento uma lista aqui de coisas que você tem todo o direito de dizer que você é infeliz. Só que é uma escolha. Você pode olhar tudo isso e falar assim, ok, essa é a minha realidade, mas eu escolho olhar de uma forma diferente, porque é uma mudança de olhar. Por isso que a gratidão é tão importante, porque ela muda o seu olhar sobre os acontecimentos. Então, ao invés de você olhar uma situação de uma forma, ai, que azar, nossa, isso acontece comigo, você pode olhar aquela situação como, por exemplo, como um aprendizado, sem julgamento de que algo é bom ou ruim em sua essência. Nada é bom ou ruim, é neutro. O bom e o ruim, ele é tido, ele é dado pela forma como você interpreta aquilo. Se você interpreta aquilo não como algo ruim, mas como um aprendizado, óbvio que pode ser extremamente desagradável. Você pode estar vivendo uma situação que é desagradável, mas se você enxergar aquilo, o que essa situação está querendo me mostrar? Igual a gente vive um momento dessa questão, traz muito à tona essa questão da felicidade, dessa positividade tóxica, da felicidade tóxica. Por quê? Primeiro, confunde-se felicidade com alegria, né? Ninguém é alegre o tempo inteiro. Ninguém fica sorrindo o tempo inteiro. Só que você pode ser uma pessoa que vive
passa por situações que estão tristes, desafiadoras, você sente diferentes emoções. Só que a emoção não te define. Ela não é você. Você está sentindo aquilo, mas ela não te define. Então, a forma como você encara e lida com essas emoções é o que faz toda a diferença. Você puxou exatamente o ponto que eu ia te questionar, que é sobre a gestão das emoções. Como que a gestão das nossas emoções nos ajuda a encontrar a felicidade? Porque a gente sente muitas coisas. Então, eu estou triste agora, então eu vou acabar com tudo. Eu estou feliz agora. A gente às vezes também não entende como as nossas emoções funcionam. Então, o que cada situação nos coloca à prova, nos coloca a passar, e como a gente pode tirar proveito de cada coisa que a gente passa. Então, como que gerenciar bem as nossas emoções, falar sobre os sentimentos, entender como eles funcionam, podem nos levar a ser pessoas mais felizes. Esse é um ponto super importante. Por quê? Eu acho que o primeiro ponto passa pela consciência. Você tem que estar muito consciente das suas emoções. Primeiro ponto. E que não é fácil, por exemplo, se você está numa situação de raiva, é difícil você ter consciência da emoção. Difícil você estar consciente e falar, estou com raiva e me afasto da raiva. É difícil, porque você tem uma descarga de cortisol que te deixa, prejudica a forma como você interpreta os acontecimentos e toma decisão. Mas, em linhas gerais, é você estar consciente daquela emoção. Primeiro ponto, estou sentindo raiva. Ok, estou consciente que eu estou sentindo raiva. O que eu vou fazer com essa raiva é uma decisão minha. Porque todos nós sentimos raiva. Vou pegar a situação do Will Smith. Todos nós passamos por situações de raiva. Ele escolheu ir lá e agredir o colega. Porque, assim, ok, a gente não controla o que a gente sente, mas eu controlo a reação àquela emoção. Se eu consigo pegar aquela raiva e direcionar para algo construtivo, é o melhor dos mundos. Então, no primeiro momento, eu me afasto daquilo, encaro aquela situação, aquela emoção de fora, como se eu fosse um observador, interpreto aquela emoção, por que eu estou sentindo isso? Um exercício, Flávia, que contribui muito para mim, escrever. Quando eu estou com uma emoção muito forte, por exemplo, eu estou com muita raiva, ou eu estou me sentindo triste, eu começo a escrever. Porque eu começo a escrever para refletir sobre aquela emoção. Por que eu estou sentindo aquilo? Porque todas as emoções, elas têm um porquê de existir. E elas são importantes. Óbvio que algumas são extremamente desagradáveis. Você sentir medo, você sentir raiva, você sentir tristeza, é desagradável. Mas ela tem um porquê de existir. Se você está sentindo tristeza, algo, você tem que olhar para aquilo. Por que eu estou me sentindo triste com isso? Será que tem algo que precisa ser trabalhado? Será que eu preciso mudar, transformar alguma coisa? Porque a tristeza é um alerta de que, ops, tem algo errado. Você sente raiva, a mesma coisa. Ops, tem algo aí, eu preciso olhar para isso. Então, essa ferramenta de escrever contribui bastante. Então, você conseguir estar consciente, isso requer uma presença de espírito enorme, um potencial, né, uma capacidade de estar consciente das suas emoções, interpretar, dar nome ao que você está sentindo, para que você tome a decisão certa a partir daí. É fácil? Não é. Mas é possível. É um exercício. Você tem que praticar, tem que treinar, tem que ter disciplina e treinar. Por isso que eu falo, gente, felicidade não é fórmula mágica que cai do céu, pote de ouro, no fim do arco-íris, não é nada disso. É muita consciência, muito treino, muito esforço. Você vai cair, aí você volta. Eu estava conversando esses dias com um amigo, eu falei, gente, tem hora que eu me pego fazendo algumas coisas. Meu namorado, que ele brinca comigo, ele fala assim, Flávia, você dá aula disso. Para. Aí eu paro assim e falo, é verdade. Eu tenho a ferramenta para lidar com isso. Mas, às vezes, no dia a dia, a gente esquece. Então, é muita disciplina e muita atenção plena para você não se perder. E se você se perder, voltar rápido. Como que a gente faz para perceber os benefícios da felicidade nas nossas relações? Ela interfere na nossa saúde também, em todos os ciclos que a gente está? Como que a gente enxerga os benefícios da felicidade? Nossa, tem até uma frase do Gustavo Arnes, ele diz que felicidade é como se fosse um superpoder. Na realidade,
a felicidade é o nosso estado emocional ideal para tudo. Na saúde, pessoas mais felizes têm o sistema imunológico 50% mais resistente. Vivem até 9 anos mais. Se recuperam muito mais rápido de diversas cirurgias. Tem muito menos problemas cardíacos, por exemplo. Segundo, nos relacionamentos. Pessoas mais felizes se relacionam melhor. Elas colaboram mais, contribuem mais. Elas têm melhores casamentos, se divorciam menos. São mais sociáveis, têm mais amigos. Pessoas mais felizes são colaboradores, são trabalhadores melhores também. São mais criativos, são mais inovadores, são mais produtivos, são mais resilientes, são mais engajados. São pessoas que têm, inclusive, melhores salários, tá? E aí é interessante isso, porque a gente tem aquela ideia, né? O dia que eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. É o oposto. Pessoas mais felizes têm mais chances de obter sucesso profissional. Sucesso, na realidade, em todos os campos da vida. Nossa capacidade cognitiva e intelectual, por exemplo, de aprendizado e de tomada de decisões, ela é muito mais apurada quando nós somos felizes. E mais importante, pessoas felizes são pessoas melhores, são seres humanos melhores, são mais generosas, são mais altruístas, são pessoas que se preocupam com a felicidade de todos que estão ao seu redor. Então, quando a gente fala de felicidade, a gente fala de uma mudança no mundo muito significativa, de trazer à tona o melhor do ser humano, de trazer à tona colaboração. E às vezes a gente tem aquela ideia de que quando a gente fala de felicidade, que é algo egoísta, eu pensar na minha felicidade, eu estou sendo egoísta. Não! Se você quer um mundo melhor, comece por você. Comece pela sua felicidade e você espalha. Você vai ver como a gente vai, aos pouquinhos, fazendo o mundo melhor com pessoas melhores. A felicidade ela tem a ver também com certo contentamento. Mas como a gente pode diferenciar contentamento de estagnação? Porque no ambiente de trabalho, por exemplo, eu posso estar contente com o meu cargo, com a minha função, com o meu salário, mas não quero ficar estagnada nisso, quero crescer, tenho ambições profissionais, como você também pontuou em relação ao salário. Como a gente pode ser um colaborador feliz, mas também querer crescer e determinar isso para os nossos chefes, para as pessoas que estão nas lideranças? Eu acho que você tocou num ponto super importante. É um equilíbrio. Porque eu posso estar num estado de gratidão, por exemplo, posso ser grata pelo trabalho que eu tenho. Então, eu sou muito grata, mas é óbvio que eu posso querer mais. Vou te dar um exemplo. Nós no Be Happy, eu sou super grata que a gente encerrou agora um projeto na Viminas, que foi super bem sucedido, a gente teve resultados maravilhosos, sou muito grata por isso. Mas é óbvio que eu quero levar o Be Happy para várias outras empresas. Então, eu quero crescer com o Be Happy. Eu quero que a gente consiga atingir o maior número possível de pessoas para que a gente consiga trazer essa consciência para dentro do ambiente corporativo. Mas eu sou grata pelo que eu tenho hoje. Mas isso não me impede de querer ter mais. Só que esse querer ter mais, qual é o perigo disso? Você não pode... Qual é a pegadinha? É não estar, se sentir infeliz enquanto você não tiver. Ou seja, você ter a capacidade de apreciar a jornada. Eu sei onde eu quero chegar. Eu quero ter 100 clientes. Eu sei qual é a minha meta. Eu quero ter 100 clientes. Mas eu posso aproveitar a jornada. Eu não vou deixar para ser feliz só no dia que eu tiver os 100 clientes. Eu não vou adiar minha felicidade, minha satisfação só quando eu tiver 100 clientes. A jornada ela é importante, o processo é importante. Então, se você curte a jornada, tendo em vista onde você quer chegar, você entra no estado de gratidão, de contentamento, mas com um objetivo. Tanto que um dos princípios, por exemplo, que a gente adota no Be Happy, que tem a ver com o PERMA do Martin Seligman, que é a realização, um dos princípios é você ter metas, é você realizar. É você sentir que você está crescendo, sentir que você está evoluindo, sentir que você tem onde chegar. Então, isso também é muito importante para a felicidade. Se ser feliz faz tão bem para a gente, por que tantas pessoas adiam essa felicidade? Por que a gente não busca se conhecer com mais frequência? A gente não procura autoconhecimento antes de alguma coisa dar errado?
Tem vários motivos. Um motivo, que são os niilistas, são pessoas que não acreditam em felicidade. Primeiro ponto. Tem gente que não acredita, totalmente incrédula, fala assim, essa é a minha vida mesmo, eu nasci para sofrer mesmo, e é isso aí, e não acredita. E nem se esforça. O segundo é a falta de conhecimento. As pessoas, né, a gente não tem essa ideia de que felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Né? Você fica esperando algo mágico aconteça, porque a gente associa a felicidade a uma vida perfeita. Se eu tenho uma vida perfeita, sem problemas, onde eu controlo tudo, tudo acontece do jeitinho que eu planejei, aí eu me sinto feliz. Só que a gente sabe que essa vida não existe. É impossível. Não existe vida perfeita. Só que a gente não tem a consciência e nem o conhecimento que é possível você ser feliz mesmo tendo uma vida imperfeita, repleta de desafios que, desculpe, bem-vindo ao grupo, é a vida de todos nós. Então, é falta de conhecimento. Muitos não acreditam. Tem um outro grupo que tem um ganho secundário da tristeza e da depressão e da ansiedade, né? Se coloca no papel de vítima, pobre de mim, coitado de mim. E aí entra nesse papel para receber atenção. Então, tem esse outro grupo. Ou seja, você tem diversos motivos. E tem algumas pessoas que sabem que existe, por exemplo, existe uma técnica, mas tem preguiça de fazer. Da mesma forma que você vê um monte de gente que quer emagrecer, sabe o que tem que fazer, né? Eu preciso fazer atividade física, eu preciso fazer dieta, mas não faz. E aí fica reclamando. Então, tem um monte de gente que sabe que é possível trabalhar algumas atitudes para ser mais feliz, mas não faz. Tem preguiça e aí continua infeliz. Legal que você falou sobre o conhecimento, e uma das maneiras da gente propagar o conhecimento é por meio da comunicação. Então, eu, enquanto pessoa da área da comunicação, você também, publicitária dessa mesma área, como você acha que a comunicação pode contribuir para que a gente leve esse conhecimento da felicidade, do autoconhecimento, da gratidão, para o maior número de pessoas possível? Então, existem várias formas, né? Inclusive, eu até comentei com você antes da gente começar a entrevista que eu desenvolvi. Eu tenho o BeHappier e eu tenho uma outra empresa que se chama B-Group, que é uma agência de publicidade, em que a gente tem uma metodologia que eu desenvolvi, que se chama Publicidade Positiva, que eu incorporei, né, cruzei o meu conhecimento do universo do marketing da publicidade com o conhecimento da psicologia positiva e da neurociência, para, através da publicidade, produzir, ajudar a criar um impacto positivo nas pessoas, nos negócios, na sociedade, através da construção de mensagens que sejam positivas, ou seja, que gerem emoções positivas nas pessoas. E por que isso deve ser feito pela publicidade? Primeiro, porque a gente assiste mais comercial do que a gente lê livro. Segundo, os anunciantes, em 2021, investiram 700 bilhões de dólares em publicidade. Será que a gente não poderia pegar todo esse dinheiro e investir em mensagens que sejam mais positivas, que ajudem a contribuir com as emoções positivas? Porque a gente sabe que todas as imagens, as mensagens, elas produzem uma emoção na gente. Então, será que a gente não pode produzir emoções que sejam emoções positivas e elevadas? Daniel Kahneman, que é um ganhador do Prêmio Nobel da Economia, ele é um psicólogo, mas ganhou o Nobel da Economia, ele diz que parte da nossa percepção da realidade, primeiro que a gente não toma decisões baseadas no racional, e sim no emocional, mas muito baseada na nossa percepção de realidade. Só que a nossa percepção de realidade ela é moldada pelo que a gente vê na mídia. Tanto através do jornalismo, das novelas, dos filmes e da publicidade. Então, o que você coloca no ar, a forma como você se comunica, tem um impacto muito forte nas nossas emoções. Então, você usar essas emoções, você usar essas mensagens para um fim nobre, ou seja, há um outro estudo, por exemplo, de redes sociais, foi encomendado até pelo Facebook, que quando você, na sua timeline, você só acompanha notícias que são negativas, o impacto na sua felicidade é gigantesco. Ou seja, a gente tem a comunicação que a gente se depara
né? Tanto nas nossas redes sociais, na televisão, no jornal, enfim, onde for, nos veículos de comunicação, isso tem um impacto gigantesco nas nossas emoções, inclusive na nossa percepção de mundo. Então, se tem um grupo que pode fazer a diferença, ou seja, utilizar o poder da comunicação para construir novas narrativas e ajudar a elevar essas emoções e torná-las mais positivas. Com a comunicação, a gente acaba impactando muitas pessoas, né? Qual seria a relevância da felicidade, das emoções positivas para a sociedade? Aquelas vantagens que eu te falei de pessoas mais felizes, porque quando você produz emoções positivas, você se sente mais feliz. As emoções positivas liberam uma série de substâncias que são extremamente benéficas, então você se torna mais saudável, porque ao contrário, o estresse é extremamente prejudicial para o nosso organismo como um todo. Hoje a gente já sabe que a maior parte das doenças são originadas das nossas emoções, né? Que através de algumas das emoções a gente tem descarga de uma série de substâncias que acabam dificultando, prejudicando o nosso sistema imunológico, e com isso a gente fica mais suscetível a uma série de doenças. Então, assim, trazer emoções positivas, produzir, contribuir para esse aumento das emoções positivas, é contribuir para uma humanidade inteira mais produtiva, mais saudável, melhor. Perfeito. Flávia, você que já teve contato com estudiosos da felicidade, pessoas do mundo todo, em vários congressos, em eventos, você acha que lá fora as pessoas têm um entendimento da felicidade e têm essa consciência da relevância da felicidade de maneira mais presente do que aqui no Brasil? Como você acha que isso se divide? Eu acho que não, eu acho que na realidade isso é novo no mundo inteiro, primeiro ponto. Mas existe um trabalho muito grande dos pesquisadores, dos estudiosos, dos cientistas em propagar isso, né, em tornar esse conhecimento, ampliar esse conhecimento para o maior número possível de pessoas, porque a gente não foi criado dessa forma, a gente não foi educado assim. Pelo contrário, a gente foi educado para competir, a gente foi educado para ser o número um, a gente foi educado, a própria publicidade contribuiu com isso, ou seja, para uma cultura de consumo, onde eu sou feliz de acordo com o que eu tenho, né? Uma cultura muito baseada no ter e não no ser. Então, se eu tenho algo, eu tenho valor porque eu tenho aquilo. Então, assim, é algo complexo e desafiador. Para a gente encerrar, então, eu queria te perguntar algo que se relaciona ao tema do meu trabalho e ao título também. Então, o título é Felicidade é questão de quê? E eu queria te perguntar, para você, felicidade é questão de quê? Escolha. É Eu isso. escolho todos os dias. Levanto de manhã e falo, eu escolho hoje ser feliz. E a cada circunstância, a cada situação que me acontece, eu escolho. Perfeito. Flávia, eu te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua Ai, disponibilidade, por contribuir adorei com esse participar. projeto. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço, muita boa sorte no seu trabalho, que seja um sucesso e que você seja, né, plantando essa sementinha, que você também seja esse agente de transformação para ajudar a construir essa cultura da felicidade, um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo mais justo e um mundo mais feliz. Obrigada. Obrigada.